Olá galera, nessa videoaula aqui eu resolvi mostrar para vocês de forma simples, mais básica, como resolver equações exponenciais, tá? As equações aqui até simples, mas por quê? Na hora que a gente for mexer com as funções exponenciais, a gente vai estar lidando em alguns momentos com resolução de equações exponenciais, né? Então aqui vai ser importante a gente ter uma noção mesmo que básica, né, para estar desenvolvendo isso aí. Então aqui, qual que é a ideia que a gente tem que ter para resolver equações exponenciais? Aí eu coloquei aqui só um resultadozinho. O seguinte, se eu tiver duas potências de mesma base iguais, então os seus expoentes têm que ser iguais, tá? Desde que a base, no caso aqui A, seja diferente de zero e diferente de mais ou menos 1. Então, de novo, se eu tiver aqui a elevado a x igual a elevado a y, ou seja, duas potências de bases iguais, então seus expoentes x e y têm que ser iguais, tá? Então a elevado a x é igual a elevado a y, se somente se x é igual a y, tá? De novo, isso só vale para a diferente de zero e a diferente de mais ou menos 1, porque nesses três casos eu posso ter valores diferentes para x e y. Por exemplo, né, se o a for 1, aí tanto faz. O x pode ser 10 e o y 20, que essas potências vão ser iguais. Se o a for menos 1, se x e y forem pares, essas potências vão ser iguais. Se forem ímpares, também vão ser iguais, né? Se o a for zero, x e y só não pode ser zero, mas qualquer valor para x e y, essas duas potências também serão iguais. Então, tomar cuidado com isso. E vamos fazer o exemplo aqui agora mais prático, né? Resolva as equações abaixo. Aí a primeira, 2 elevado a x é igual a 4. Então, de acordo com o resultado acima, qual que é a minha ideia aqui? Primeira ideia que eu vou ter, a mais simples de resolver uma coisa desse tipo. Tentar chegar em duas potências iguais, tá bom? Então, olha só. Nota que não à toa aqui eu escolhi o 4. O 4 é quem? É 2 elevado a 2. Então, no lugar do 4 aqui, eu coloco 2 elevado a 2. Tá? Então, tem 2 elevado a x igual a 4. Essa aqui dá para fazer até de cabeça, né, gente? É só a gente se perguntar. 2 elevado a quem igual a 4? Dá para fazer até de cabeça. Tá? Mas eu estou montando esse esquema aqui porque para equações mais difíceis, que não dê para fazer tão direto de cabeça, a gente siga esse modelo, tá? Para a gente seguir esse modelo para achar a solução direitinho. Então, 2 elevado a x igual a 4. Nota que o 4 eu posso transformar em uma potência de base 2, que é quem? 2 elevado a 2. Então, no lugar do 4 aqui, eu coloco 2 elevado a 2. Agora, eu tenho duas potências de mesma base iguais. Então, eu posso igualar os expoentes. Então, x é igual a 2. Tá bom? Isso aí é bem mais simples. Um pouquinho só mais de dificuldade aqui na letra B. Letra B aqui, ó. Um pouquinho mais de dificuldade aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho a tela aqui. Isso. Então, tem 3 elevado a 2x igual a 27. O 27 eu consigo escrever como 3 elevado a alguma coisa. Que é o 3 elevado a 3. Então, nesse ponto aqui, eu chego 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 3. Tenho duas potências de mesma base e elas são iguais. Logo, os expoentes são iguais. Então, eu posso igualar 2x igual a 3. Quando eu chego aqui, ó, eu quero determinar o valor de x, né? Estou resolvendo a equação, determinar o valor de x. Então, quando eu chego nesse ponto, o que falta eu fazer aqui? Resolver essa equação do primeiro grau. O 2 está multiplicando o x, passa dividindo 3. Então, x é igual a 3 meios, que eu posso escrever também como 1,5. Isso aqui só para dificultar mais um pouquinho, usar radiciação também, manipular, transformar para potenciação. Então, olha essa letra C. Raiz de 5 elevado a x é igual a 125. Nota que tanto raiz de 5 como 125 eu posso escrever
ambos em termos de potência de 5. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Então isso aqui é o que está lá no enunciado do exercício, tá bom? Raiz de 5, no lugar do raiz de 5 dentro do parênteses, eu estou colocando 5 elevado a meio, né? Que é a forma de potência. Raiz de 5 é a mesma coisa que eu escrevi 5 elevado a meio. Eu vou escrever na forma de potência para ficar mais fácil. Tá? O símbolo de radiciação tem hora que atrapalha um pouquinho a visualização. Tá? Isso é igual a 125. Só que potência de potência, como é que a gente escreve? Repete a base 5 e multiplica os dois expoentes. Então, meio Vx vai dar x sobre 2. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho 5 elevado a x sobre 2 é igual. 125 é 5 elevado a 3. Tudo bem? Então, aqui eu cheguei no ponto de usar aquele resultado que eu coloquei logo no início da aula. Eu tenho duas potências de mesma base iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, x sobre 2 tem que ser igual a 3. O 2 está dividindo o x, operação inversa, passa multiplicando. X é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. E eu determino o valor de x aí. Se quiser testar, gente, é só pegar esse valor aqui e joga aqui no lugar do x. Eu vou ter raiz de 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 e depois extrair a raiz, vocês vão ver que vai dar 125. Vocês podem usar a calculadora aí para verificar, para testar. Ou usando a propriedade, né, de potência, de radiciação, 6 é 5 elevado, raiz de 5 é 5 elevado a meio. Então vai ficar meio vezes 6, 6 dividido por 2, 3. 5 elevado a 3, 125. Então vocês podem, todos esses resultados que a gente está descobrindo, a gente pode testar, tá bom? Letra D aqui, ó. 1/3 de x é igual a 81. Tá? Lembrando que 1/3, então olha só, vamos com calma. Aqui eu poderia transformar o 81 em uma potência de base 1/3. Tá bom? Mas eu acho mais fácil a gente transformar em base inteira. Nesse caso, como a gente tem opção, vamos transformar em base inteira. Então, ó, 1/3 eu posso transformar em uma potência de base 3. Como é que eu escrevo? Lembrando que 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Então, no lugar do 1/3, eu coloco 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 81. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Então, 3 elevado a menos 1 é igual. 81 é 3 elevado a quarta. Tudo bem? Só fazer, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Pronto, cheguei onde eu queria. Duas potências de mesma base que são iguais. Então, eu posso igualar os expoentes. Menos x igual a 4. Logo, se eu multiplico a equação toda por menos 1, eu chego que x é igual a menos 4. E aí eu concluo essa letra D. E por fim, a letra E, eu vou ter 7 elevado a menos 2x é igual a 49. Não se assustem com o expoente negativo, né? Eu poderia transformar os dois lados, eu poderia transformar essa potência aqui, uma outra potência de base 1/7, 1 sobre 7, e essa potência 49 também conseguiria transformar em uma potência de base 1 sobre 7. Mas, de novo, é sempre melhor a gente trabalhar com a base inteira, né? Nesse caso aqui. Então, 7 elevado a menos 2x vou deixar quieto, e note que 49 eu posso escrever como potência de 7, né? Que é 7 elevado a 2. Pronto. Duas potências de mesma base que são iguais. Logo, os expoentes são iguais. Então, menos 2x é igual a 2. O menos 2 está multiplicando o x, eu passei dividindo, aí fica 2 dividido por menos 2. Positivo dividido por negativo é negativo. 2 dividido por 2, 1. Então, chego no resultado menos 1. Nota que eu usei o resultado nessas 5 letras. Eu usei o resultado. Eu cheguei sempre em duas potências iguais de bases iguais, certo? Mas nota que nenhuma base foi 0, 1 ou menos 1. Eu trabalhei sempre com bases diferentes, de 0, menos 1 e 1. Tudo bem? Bons estudos aí, boa aula, e até a próxima aula, né? Bons estudos.